percepção da glória de Deus na nossa vida, entre nós, passa pela compreensão da nossa identidade. Entender quem somos. Se somos alcançados pelo poder do Evangelho, nós somos então agora adotados na família de Deus. O Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, ele passa a residir em nossas vidas, e porque ele está residindo em nossas vidas, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Essa é a nossa nova identidade através de Jesus Cristo. Outra dimensão da nossa identidade, além dessa de filhos e filhas, é que nós somos santos. Nós somos santos. Assim como muitas vezes nós temos dificuldade com a nossa identidade de filhos e filhas, realmente acreditar que nós somos filhos e filhas amados por Deus, quando o Evangelho nos alcança, nós também muitas vezes temos dificuldades com essa verdade, de que uma vez que o Evangelho nos alcança, agora nós somos santos. É isso que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Veja, por exemplo, cada introdução que o Espírito Santo de Deus inspira o apóstolo Paulo a registrar nas várias cartas que ele envia para a igreja como povo de Deus. Eu quero fazer um passeio bem rápido com você aqui, para você perceber isso. É a introdução de cada carta que o apóstolo Paulo envia a igrejas inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz assim em Romanos 1,7: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos. 1 Coríntios 1:2, a primeira parte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos. A igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, a segunda parte. Ele continua. No texto de Efésios ele diz: aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Aos santos e fiéis. Em Filipenses capítulo 1, verso 1, ele diz: a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Em Colossenses 1, verso 2, na primeira parte, ele diz: aos santos e leais irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Então, o que você me diz sobre essa afirmação? Você é, se o Evangelho te alcançou, santo. Quando você olha para a sua vida, você é capaz de perceber isso? Que você é santo. Você pode concordar, ao olhar para a sua vida, com essa verdade? Essa afirmação, que aparece repetidamente nas introduções das cartas, escritas pelo apóstolo Paulo, inspirados pelo Espírito Santo, é uma realidade em sua vida? Talvez a gente tenha dificuldade em lidar com isso. Na verdade, a maioria das pessoas, mesmo aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, tendem a ter dificuldades com essa verdade, de que somos santos. Por quê? Nós entendemos que isso se dá por pelo menos dois motivos. O primeiro motivo é um equívoco social. É uma maneira equivocada que nós temos dentro da nossa sociedade de interpretar a palavra santo. E dentro da perspectiva cultural, isso se desdobra em duas perspectivas. Uma é a interpretação da perspectiva popular. Na perspectiva popular, o uso da palavra santo geralmente está associado à ideia de uma pessoa certinha. Em termos
de conduta moral. Não é? Esse é um ângulo. Então é aquela pessoa que às vezes faz parte da turma lá fora, né, e ele não quer participar de algumas coisas que ele julga ser errado. Todo mundo na classe vai fazer paredão, e ele não quer fazer. Porque ele é, aí a turma fala, o sujeito é santinho. Não é? Todo mundo vai aprontar alguma, mas a menina não quer entrar. Ela é santinha. Toda a galera as meninas já ficaram com alguém, já beijaram alguém, mas tem aquela menina lá que ela entende que não, que ela tem que esperar o namorado dela. Aí a galera cai de cima dizendo, é uma santinha. Dentro da perspectiva ainda da popular, você tem um outro aspecto, que é o aspecto que passa por alguém que tenta aparentemente se apresentar certinho. Mas, no fundo não é. Aí, geralmente, vem a expressão, fulano de tal é um santinho do pau oco. Fulano é santo do pau oco. Essa expressão é uma expressão que vem de uma prática que era usada na Idade Média, onde eram confeccionados santos de madeira e eles eram ocos por dentro para se esconder dinheiro dentro deles. Então você olhava e a imagem era de santo, mas ele era oco, porque na verdade ele estava sendo usado para esconder dinheiro. Então é daí que vem essa ideia, o fulano é um santinho do pau oco. Então dentro da perspectiva popular, a gente lida com a palavra santo assim, geralmente atrelada a essa ideia de um comportamento moral, de um esforço das pessoas para serem convenientes dentro daquilo que é o padrão moral da sociedade, ou então pelo menos fingirem isso. Diante dos outros parece que é, mas quando está sozinho, não é. Mas nós temos também a perspectiva religiosa, dentro do conceito popular. E na perspectiva religiosa, o conceito de santo está baseado na figura de alguém que viveu ou vive uma vida de abnegação, ou que foi martirizado em favor do Evangelho. Então, geralmente, no contexto religioso, a palavra santo é atribuída à figura de algumas pessoas apenas, que fizeram coisas extraordinárias, que tiveram uma abnegação extraordinária, né? Por exemplo, quando você pensa em Madre Teresa de Calcutá, você diz, nossa, aquela mulher é santa. Os santos, por exemplo, da própria Igreja Católica, né, que são homens e mulheres que realmente viveram uma vida de piedade diante de Deus, por terem entendido que eles eram santos, mas não santos do jeito que a religião diz que eles são santos. Essa palavra, dentro do conceito religioso, ela, na nossa língua portuguesa, ela vem do termo latino, sanctum, que diz respeito a uma pessoa que viveu sua vida em conformidade estrita com as regras estabelecidas. Então é uma palavra que geralmente era usada dentro do conceito de monges, dos mosteiros, de pessoas que assumiam regras religiosas rígidas para a sua vida. Então, muitas vezes, por nós sermos influenciados por essa mentalidade da cultura, quando a gente ouve essa palavra ou essa afirmação, você é santo, você fica meio desconfortável. Você fala, não, eu não sou santo, não pode ser assim. Mas nós temos um outro problema também, que é um equívoco na perspectiva teológica. Dentro da nossa cultura, nós temos então esse equívoco na perspectiva popular e nós temos esse equívoco na perspectiva teológica. Por anos, nós temos interpretado de maneira equivocada dentro da teologia a perspectiva da chamada salvação pela graça. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar, ok? Para você não ficar perdido e para você não achar que eu estou falando heresia. Então preste bastante atenção. A Bíblia, ela é absolutamente clara quanto ao fato de que a nossa reconciliação com Deus, ela acontece mediante a obra exclusiva de Jesus Cristo em nosso favor. Obra essa que é operada com base na graça de Deus.
Esse texto de Efésios 2, 8 e 9 é um dos textos que mostra isso para a gente com uma clareza muito grande. O texto diz assim: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Então veja, é muito claro o texto. Pela graça sois salvos. É um presente de Deus, é uma decisão que Deus toma em nos salvar. Não é movido pelas nossas obras, não é movido pelo nosso esforço. Então esse texto, bem como alguns outros que afirmam essa verdade tão preciosa, que nós somos salvos pela graça, ele acabou, assim como os demais, com o passar do tempo, dando base para a formulação de um conceito teológico equivocado, que é apresentado na seguinte declaração: nós somos pecadores salvos pela graça. Nós somos pecadores salvos pela graça? Bom, essa é uma afirmação que sim, ela é verdadeira. Nós somos pecadores salvos pela graça. Mas você precisa entender que ela é uma realidade apenas no sentido de se referir ao que ocorreu em nossa vida quando nós fomos alcançados pelo poder do Evangelho. Quando nós falamos que nós somos pecadores salvos pela graça, ou quando essa frase é formulada, nós estamos nos referindo à experiência da nossa conversão. Nós éramos pecadores e fomos salvos pela graça. Somos pecadores que fomos salvos pela graça. Agora, a questão é, ou o problema é, que a maneira que a frase é formulada, ela dá a ideia de que isso continua sendo assim. Eu era pecador, eu fui alcançado pela graça, eu fui salvo pela graça, e agora? Eu continuo sendo um pecador? Eu continuo afirmando, eu sou um pecador salvo pela graça? Essa expressão, somada com a experiência de um reformador, o principal reformador chamado Martinho Lutero, com a sua luta pessoal com o pecado, acabou levando a um conceito teológico equivocado, mas que tem sido amplamente ensinado e defendido na igreja há anos. Esse equívoco chama-se duas naturezas. Esse conceito de duas naturezas advoga a ideia de que antes do Evangelho nos alcançar, nós tínhamos uma natureza pecadora. Mas agora que nós fomos alcançados pelo Evangelho, nós passamos a ter uma nova natureza. E passamos. Nós temos uma nova natureza. Uma natureza que é santa. Contudo, o ensino dessas duas naturezas é que, embora a gente passou a ter uma nova natureza que é santa, nós não deixamos de ter a velha natureza, que é pecadora em nós. Esse tem sido um ensino amplamente difundido há anos dentro da igreja. Agora, por causa disso, é muito comum nós ouvirmos cristãos, ou seja, uma pessoa que já é seguidor de Jesus Cristo, dizer, e eu tenho certeza que aqui, se não todos, a maioria, diz isso: nós ainda somos pecadores. Nós ainda somos pecadores. Ou dizem assim: nós fomos salvos, mas ainda somos pecadores. Uma explicação que a gente pode dar para esse conceito das duas naturezas pode ser apresentado por uma ilustração muito comum. Talvez você já tenha ouvido essa ilustração. Eu tenho a sensação que eu já até dei essa ilustração aqui em algum momento. Diz que um certo missionário foi e pregou o evangelho para uma tribo indígena. E aquela tribo se converteu.
E ele ensinou aquelas pessoas a andarem como discípulos de Jesus. E depois ele foi embora. Depois de um tempo, ele voltou para visitar aquela tribo. Aí ele tem uma conversa com um velho índio, que havia se convertido, que agora era cristão, e ele pergunta assim: e aí, como é que está a sua vida com Jesus? Como está a sua vida com Deus? E aquele velho índio diz para ele assim: eu sinto como se tivesse dentro de mim 2 lobos, um bom e um mau. E eles estão o tempo todo brigando. Veja, esse é o conceito, essa é a ideia de 2 naturezas. Eu tenho dentro de mim, diz um índio, eu sinto que tenho dentro de mim 2 lobos, um bom e um mau. E eles estão sempre brigando. E aí o missionário perguntou para ele: e qual deles tem vencido? E o velho índio respondeu assim: vence aquele que eu alimento mais. Veja, essa história, ela parece ter um fundamento verdadeiro. Mas será que isso é assim? Uma outra imagem que a gente poderia usar aqui, que está vindo agora na minha mente, quem aqui já viu Pica-Pau? Já assistiu o desenho do Pica-Pau? Muito bem. Sabe, de vez em quando no desenho do Pica-Pau, tem um diabinho aqui no ombro do Pica-Pau e um anjinho aqui no ombro do Pica-Pau, não tem? E aí o anjinho fica falando para o Pica-Pau fazer um negócio ruim e o outro fica falando para ele não fazer aquilo. É outro exemplo de 2 naturezas. A ideia de que essas 2 coisas fazem parte de nós. Mas eu torno a dizer, isso é assim mesmo? Se somos pecadores, do jeito que esse conceito diz, que nós somos salvos, agora nós temos uma nova natureza, mas nós continuamos sendo pecadores porque nós continuamos tendo uma velha natureza. Parênteses, preste atenção. Eu vou dizer isso agora para você não devagar. Eu não estou dizendo que você não peque, ok? Feche parênteses. Eu estou falando sobre a sua natureza. Ok? Muito bem, voltando. Se isso é mesmo assim, se nós temos uma nova natureza em nós, mas continuamos tendo uma velha natureza também, se nós temos uma natureza pecadora presente na nossa vida ainda, por que que os textos da palavra de Deus que se referem a nós, como discípulos, como cristãos, como seguidores de Jesus, trata a questão do pecado como parte da nossa natureza do passado? Pode pegar a Bíblia e pode ler. Todas as vezes que você, no Novo Testamento, todas as vezes que você vê nas epístolas, Paulo ou qualquer outro escritor do Novo Testamento se referindo à questão do pecado na nossa vida, como cristãos, como parte de quem somos, eles sempre falam isso no passado. Eles dizem assim: vós outrora éreis assim. Eles dizem assim: assim vivem os filhos da desobediência, vós também andastes assim. Os textos não fazem referência ao pecado como parte da nossa natureza no presente. Os textos fazem menção ao pecado como parte da nossa natureza no passado, não no presente. Então, se nós temos realmente 2 naturezas dentro de nós, uma santa e outra pecadora, por que que quando os escritores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, se referem aos cristãos, aos seguidores de Jesus Cristo, eles se dirigem a eles como santos? Não tem um único texto que o apóstolo Paulo, ou Pedro, ou qualquer outro escritor escreva para os cristãos, dizendo assim para eles: pecadores, façam tal coisa assim. Ele sempre escreve dizendo: santos, filhos da obediência. Não tem nenhum texto que os apóstolos dizem: olha, faça tal coisa por fulano como um pecador. Ele sempre diz: faça tal coisa por fulano como santos que são. Por que que isso é assim? Na Bíblia, se
É verdade que nós continuamos tendo duas naturezas, uma santa e uma pecadora dentro de nós. Então eu quero discorrer com você um pouco a respeito da perspectiva bíblica sobre isso. Veja o que a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, versos 14 a 16. Como filhos da obediência. Pedro está se dirigindo à igreja. Ele está falando com cristãos, com discípulos de Jesus. Com filhos. Nossa identidade, filhos. E aí ele diz assim, como filhos da obediência. Algumas traduções dizem assim, como filhos obedientes. Não permitais que o mundo vos amolde as paixões, presta atenção no verbo, as paixões que tinhais outrora. Você não tem mais. Você pode permitir que o mundo te molde de acordo com essas paixões, mas elas não estão mais em você. Elas são do mundo. E o mundo pode te moldar de acordo com elas, se você deixar. Mas veja, ele fala, vocês tinhais, não é mais sua, não faz mais parte da sua vida. Quando é que nós tínhamos? Quando vivíeis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Vamos secar um pouquinho isso aqui. Veja, somos filhos da obediência. Nossa identidade é a de filhos e filhas. Como filhos e filhas, nós somos obedientes. Nós não somos desobedientes. Você é, se o Evangelho te alcançou, um filho ou uma filha obediente a Deus. Você não é desobediente. As Escrituras nos dizem que Deus imprimiu no nosso coração a sua lei. Ela não é mais um fator externo, ela é um fator interno. Está gravada em nós. E por isso, nós somos capazes de obedecer. Nós não somos considerados filhos porque nós somos obedientes. Preste atenção nisso. Nós somos obedientes porque nós somos filhos. Ok? E não é um esforço da sua parte para obedecer, para então Deus olhar para você e falar, ok, você está me obedecendo, você é meu filho. Não. Você é filho. E porque você é filho, é filha, você é obediente. Porque nós somos filhos da obediência, então, nós não permitimos mais que sejamos moldados pelos mesmos padrões que regiam a nossa vida. Quando? Quando nós éramos filhos da desobediência. E quando é que nós éramos filhos da desobediência? Quando nós éramos ignorantes sobre quem nós somos. Quem Deus nos criou para ser. Nós precisamos entender que a questão tratada aqui não é simplesmente do que nós realizamos, mas é sobre a identidade que nós temos. Não é meramente uma questão de você ser ou não ser obediente, é uma questão de que a sua identidade é de um filho obediente. Isso faz toda a diferença. Antes nós éramos moldados pelos valores da rebelião, que impera no mundo porque nós éramos ignorantes sobre essa verdade. De que nós fomos criados por Deus, não com o intuito de sermos pecadores, mas com o intuito de sermos filhos e filhas obedientes. E agora nós sabemos isso. Porque o Evangelho nos revelou isso. Filhos e filhas obedientes, portanto,
não se deixam mais moldar por aquilo que é contrário ao coração do Pai. É isso que Pedro está dizendo aqui. Como filhos da obediência, nós não vamos mais permitir que os valores do presente século, que os valores da rebelião, que outrora a gente andou neles, continuem moldando a nossa vida. Agora veja, as Escrituras não diriam para você não permitir algo que você não consegue fazer. Ok? Então, quando as Escrituras dizem que, como filhos da obediência, não é mais para você permitir que os valores do presente século moldem a sua vida, é porque você pode não permitir mais que moldem a sua vida. Você não é mais refém disso. Por quê? Porque a graça de Deus te livrou disso. A graça de Deus te transformou, a graça de Deus me transformou. Em seguida, o texto nos mostra que nós somos convocados, então, por Deus, para sermos santos. Esse é um conceito que é desenvolvido por algumas linhas teológicas que lidam com essa ideia da santidade de maneiras diferentes. Um conceito de uma das linhas teológicas é que nós já ocupamos uma posição de santos diante de Deus. Então, eles interpretam isso, que nós somos convocados para sermos santos. Pedro dizendo, né, vos convocou para se tornarem santos. Eles interpretam isso assim, sim, essa já é uma realidade que está na nossa vida, porque nós temos uma posição de santidade diante de Deus em Cristo Jesus. Mas, na prática, nós ainda temos a realidade da presença do pecado nas nossas vidas. Essa é uma explicação. Então você é santo, porque você está numa posição de santidade diante de Deus, mas, praticamente falando, você ainda não é santo. Porque você ainda lida com a realidade de uma natureza pecadora em você. Nós somos chamados para participarmos da vida de Jesus Cristo, mediante a graça de Deus. Portanto, nós temos poder para fazer as escolhas que estão de acordo com o coração de Jesus Cristo. Não faz o mínimo sentido essa ideia de que você está posicionado em santidade em Cristo Jesus, mas a posição que você tem em Cristo Jesus não se torna uma realidade prática na sua vida. Falar isso assim é dizer que o pecado tem mais poder do que Jesus. O pecado tem mais poder do que Jesus? Não faz o mínimo sentido isso. Mas isso tem sido desenvolvido por uma linha teológica. Veja, quando o texto diz aí, nesse ponto nós usamos a tradução da King James, por causa essa palavra que é escolhida na sua tradução, a maioria das traduções diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis ao mundo, as paixões que tinhas anteriormente, porém, considerando a santidade daquele que vos... A maioria das traduções diz assim, vos chamou. A tradução da King James usa uma palavra mais forte. Vos convocou. Vos convocou. Que é a ideia no original. Santidade não é uma opção na vida de quem foi alcançado pelo Evangelho. Santidade é uma realidade na nossa vida. Se nós somos verdadeiramente alcançados pelo Evangelho, então nossa vida expressará na prática um estilo de vida que está alinhado com a nova natureza que agora nós temos. Não dá para ser diferente. É a história que eu usei do domingo passado da águia e da galinha. Se você entendeu a sua natureza de verdade, você não consegue continuar ciscando como galinha, no lixo. Você é águia.
Essa é a perspectiva. Paulo, num texto de Tito, capítulo 2, ele diz que a graça de Deus que nos alcançou, ela nos educa para vivermos na presente era, de forma sensata, justa e piedosa. Veja então esse conceito teológico de que a gente tem uma posição santa, mas na prática nós não somos santos, não se fundamenta biblicamente. Não é que ora eu vivo no pecado e ora eu vivo na santidade. Eu sou santo. Você é santo. Essa é sua natureza. Por quê? Porque nós somos convocados, chamados por Deus, para sermos isso, para sermos santos. E na prática, aquilo que eu faço, reflete aquilo que eu fui chamado para ser. Esse é o ponto. Eu fui chamado por Deus para ser santo, por isso na prática, eu ajo de acordo com aquilo que eu fui chamado para ser. Por isso que no verso 15 ele diz aí, porém considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Então não é que eu me esforço para que eu tenha atitudes morais corretas para eu ser santo. Não, essa é a minha natureza, eu sou santo, por isso eu vou ter atitudes corretas. Faz sentido? Ok. Terceira parte do versículo, do texto. No verso 16, nós vemos que ser santo, então, é parte da nossa essência. Essa parte do texto, ela segue numa outra direção de interpretação, feita por algumas linhas teológicas, trazendo a ideia contrária daquela que eu falei anteriormente. A que eu falei anteriormente é, eu estou numa posição de santo, então eu sou santo, mas na prática eu continuo sendo pecador. E isso não vai ter nenhum problema, porque diante de Deus eu sou santo. Veja, não é o que o verso 15 apresenta para a gente. Essa aqui é o contrário. A ideia teológica que é desenvolvida nesse versículo, traz a ideia de que Deus é santo, e Ele está nos dando então a ordem de que nós devemos nos esforçar para procurarmos ser santos, como Ele é santo. Então, essa é uma posição ao contrário. Deus é santo, nós somos salvos, mas nós ainda não somos santos. E nós precisamos nos esforçar para podermos ser santos, como Deus é santo. É o oposto do que eu falei anteriormente. Também não se sustenta. Este raciocínio se opõe ao anterior, onde mostra que nós devemos ter a santidade aplicada na nossa vida, mas o fundamento que nos leva a entender que nós podemos ser santos na prática, não é que a gente se esforça para ser santo. É justamente a compreensão de que essa é a natureza da qual nós passamos a participar depois que o Evangelho nos alcançou. Esse verso 16 é um fechamento daquilo que Pedro vem desenvolvendo no texto anteriormente, e ele faz uma citação de um texto do Antigo Testamento, dizendo, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Isso aqui é uma citação do Antigo Testamento. A questão é que no Antigo Testamento, a vida de Deus não estava, a glória de Deus não estava sendo carregada na vida das pessoas. Então sim, no Antigo Testamento, a pessoa precisava se esforçar para cumprir a lei, para andar de forma reta, para ele ser santo diante de Deus, como Deus era santo. Mas essa realidade mudou no Novo Testamento, com a nova aliança. Jesus veio, Ele é o Santo de Deus, Ele viveu entre nós, Ele morreu e Ele ressuscitou, Ele foi glorificado, e aí, a cada um daqueles que rendem a sua vida a Ele, como Senhor e Salvador, Ele pega o seu Espírito, que é santo, e Ele põe em nós. Então a presença santa de Deus está habitando em nós, que ainda somos limitados, que ainda falhamos, que ainda somos vasos de barro,
Só que nós já carregamos a presença santa de Deus em nós. E aí, o que o texto está dizendo é, assim como Deus é santo, nós devemos simplesmente manifestar a santidade dele, que está em nós. Nós poderíamos traduzir esse texto assim, ó. E porque eu sou santo, e a minha vida, Deus falando, ele está citando um texto, eu estou fazendo uma paráfrase. E porque eu sou santo, e a minha vida está em vocês, sejam simplesmente o que eu sou, santos. Simples, assim. Mas para isso, nós precisamos entender. Eu esqueci de pegar aqui os copos. Nós precisamos entender essa realidade de que a vida de Deus está em nós. Ok? Fábio, você pode pegar 3 copos ali para mim? Eu quero fazer uma lição de objeto aqui para te explicar sobre isso. David, não esquece de pegar os copos lá, né? Veja, a maneira de você entender como acontece a relação de Deus com você mediante o que o Evangelho fez por você é que vai mudar isso. Obrigado. Esse copo representa Deus. Todo mundo está conseguindo ver? Aí do fundão? Se não tiver, fica em pé. Esse copo representa Deus. Esse copo representa você. Então, vamos mudar aqui. Ó. Deixa essa caneca aqui de Deus, né? Fica mais... Essa caneca representa Deus, ok? Esse copo representa você. A queda nos separou de Deus. A nossa vida estava nele, a queda nos separou de Deus. Então Deus olha para você e por causa da realidade do pecado, a ira dele está contra você. Ele é santo. Ok? Aí, Deus quer resolver isso. Então, para resolver isso, ele envia Jesus. Jesus sai de Deus e ele se faz um de nós. E aí, Jesus vive no nosso mundo, ele morre e ressuscita. E a vida dele agora pode ser oferecida a nós para nos reconciliar com Deus. Aí a gente diz assim, quando isso acontece na nossa vida, quando uma pessoa entrega a vida dela para Jesus, Deus passa a olhar para essa pessoa e ele vê Jesus. Porque Jesus agora representa essa pessoa diante de Deus. A questão, isso é assim, mas a questão é como isso se aplica. O que a gente, na maioria das vezes, entende é que o que Jesus fez foi isso aqui, ó. Deus está aqui, você está aqui. Ele vem e entra entre você e Deus. Não é assim que a gente entende, a maioria das vezes? Então, Deus não vê mais você, ele vê Jesus. Ele não vê mais o Ricardo, ele vê Jesus. Só que essa ideia é a seguinte... Essa cabe dentro da ideia das duas naturezas. Eu continuo sendo um sujeitinho muito ruim para Deus, e Deus fala assim, esse Ricardo é um traste, é uma coisa, mas tudo bem, meu filho está na frente dele, então eu olho para ele através do meu filho. Então quando eu olho para o Ricardo, eu vejo Jesus na frente do Ricardo. Eu não vejo o Ricardo, eu vejo Jesus. Então o pai pode me aceitar o Ricardo, porque na verdade ele não está vendo o Ricardo, ele está vendo Jesus. Mas não é isso que o Evangelho faz por nós. O apóstolo Paulo diz que quando nós aceitamos o Evangelho, Cristo está em nós. Nós estamos em Cristo, a esperança da glória. Então é assim. Quando Deus olha para mim, Ele me vê em Jesus. Ele me vê como Ele vê Jesus. Não é que Ele vê Jesus e não me vê. Ele me olha e Ele me vê como Jesus. É diferente.
Não é? É diferente. O pai olha para mim e ele fala, ei, Miguel, dá uma chegada aí. O Miguel é o anjo, tá? O arcanjo. Aí ele vai lá e fala, pois não, senhor, dá uma olhada no Ricardo. Cara, hoje ele está mais parecido com Jesus do que ontem. Olha só como ele está ficando a cara do meu filho mais velho. Está muito bom. olha a Veridiana, olha o Sérgio, olha a Ruth. Ok? É assim. Deus está olhando para você, não olhando para Jesus e você está fora de Jesus e Ele está te suportando porque Jesus fez algo por você. Não, a vida de Jesus está inserida na sua vida, a sua vida está inserida na vida de Jesus. Vocês são um. Quando Deus olha para Jesus, Ele vê você, e quando Ele olha para você, Ele vê Jesus. Ok? É isso. Por isso que nós somos santos, porque a natureza santa de Jesus agora é a nossa natureza. Então não cabe duas naturezas. A natureza santa de Jesus é a nossa natureza. Aí você diz assim, ok, mas então, por que a gente continua enfrentando o pecado? Por que a gente ainda peca? Por que a gente ainda erra? Muito bem, nós vamos responder isso trazendo algumas implicações práticas para a gente, do que acabamos de ouvir aqui. Veja, sem a compreensão da nossa identidade como santos, nós não somos capazes de perceber isso que eu acabei de mostrar aqui. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós não somos capazes de perceber a realidade de que a glória de Deus está presente na nossa vida, porque a vida do Filho está habitando em nós. Nós podemos achar que Icabode, foi-se, a glória, é uma realidade que nós temos que carregar conosco. Então, diante do que vimos, nós temos que lidar com 3 implicações práticas em nossa vida, para vivermos a identidade de filhos e filhas que são santos. A primeira implicação é que nós precisamos ver o pecado como uma realidade que ainda enfrentamos, mas não mais como parte da nossa natureza, mas como um inimigo da nossa nova natureza. Deu para entender? O pecado ainda é uma realidade, mas não aqui, aqui. E ele procura sempre me dominar. Por isso 1 Pedro diz, não vos amoldeis mais, porque agora é externo. Não é mais uma força interna, mas continua sendo uma força externa que vem contra mim. E se isso para você parece ser algo muito impossível, muito confuso, eu quero te lembrar que a primeira realidade do pecado presente na história se deu na vida de 2 pessoas que não tinham pecado. Quando Adão e Eva pecaram, eles não tinham uma natureza pecadora. Mas eles pecaram. Então, você não peca porque você tem simplesmente uma natureza pecadora. Como uma natureza pecadora, você sempre peca. E esse é o problema da gente depois da queda, porque todo mundo nasce com uma natureza pecadora. Mas quando você nasce de novo, essa natureza pecadora é crucificada, ela morre. E agora você tem uma nova natureza. Mas uma nova natureza que é propensa ainda a pecar. Por quê? Porque essa é a realidade que aconteceu na vida de Adão e Eva, que não tinha nenhum pecado. Mas ainda pecaram. Essa era uma possibilidade na vida do próprio Jesus, quando ele viveu aqui. Satanás o tenta. Por quê? Porque Jesus realmente está vivendo como um ser humano, sem pecado. Mas que tem que lutar contra o pecado que está fora dele, mas que vem contra ele. Essa é a nossa realidade agora. Deixe-me citar 2 textos para mostrar isso para você. Romanos capítulo 6, verso 12. Paulo diz assim, portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeça aos seus desejos. Olha só, não permita que o pecado domine o corpo mortal de vocês. As Escrituras não diriam isso para a gente se o pecado fosse parte da gente. Eu só posso evitar que o pecado me domine se o pecado não for parte de mim, parte da minha natureza.
Ele não é mais parte da minha natureza. Ele luta contra a minha nova natureza. Ele quer dominar a minha nova natureza. Mas ele não está mais inserido em quem eu sou. Ele vem contra quem eu sou. O outro texto. Esse é muito joia. 1 João 2:1. Olha o que João diz nesse texto. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Veja, você não pode dizer isso para uma pessoa que tem uma natureza pecadora. Como é que você vai dizer para um cachorro não latir? Como é que você vai dizer para um gato não miar? Estão comigo? Estão entendendo? Amém. Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então veja, João está dizendo, eu estou escrevendo essas coisas para vocês não pecarem. Mas há uma luta do pecado contra vocês. E se porventura, em algum momento, ele vencer, ele ganhar, você pecar, não precisa ficar desesperado. Não precisa ficar achando que você perdeu a salvação. Não precisa ficar achando que a sua natureza ainda é uma natureza pecadora. Não. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele resolve. Ele resolve. Quando o pecado me vence, Jesus resolve, não eu. Ele resolve. Agora, o que eu quero que você preste atenção aqui é na preposição que ele usa. João usa uma para falar do pecado, para não pecar. Filhinhos, escrevo para que não pequeis. Aí ele diz assim: se todavia alguém pecar. Que preposição é essa aqui? Condicional. Ele não diz assim, quando alguém pecar. Não é temporal. É condicional. Se fosse temporal, significa que isso ia acontecer sistematicamente na sua vida, porque isso ainda era parte da sua vida. Como é condicional, voltamos ao Éden, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma condição que eu tenho. Eu posso dizer sim, ou eu posso dizer não. E eu tenho poder para dizer não. Mas se porventura o pecado me enganar, e eu não disser não, e pecar, eu não preciso ficar desesperado. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então sim, o pecado ainda é uma realidade que nós enfrentamos, mas não mais como parte da nossa natureza, como um inimigo da nossa nova natureza. Isso vai nos levar para a segunda questão. Essa parte de Jesus ser o nosso advogado, caso você peque, caso você fale, você não fique desesperado, você vai a Ele, ok? A segunda implicação é que nós precisamos aprender a voltar imediatamente ao nosso estado de justificação, mediante um estilo de vida de arrependimento. Veja, o apóstolo Paulo nos diz, em Romanos 5:1, que nós fomos justificados em Cristo Jesus. Isso já aconteceu, completamente. Você não está sendo justificado, você é justificado. Então a questão é a seguinte: quando eu peco, quando eu desobedeço à vontade de Deus, eu sou enganado novamente pela mentira da serpente, pelo engano do pecado, eu tenho um advogado junto ao Pai, que é Jesus, que me justificou. Por causa dele eu sou justo. Então a pergunta é, quanto tempo leva para Deus nos perdoar quando nós percebemos que nós pecamos e nós nos arrependemos? 1 hora? 1 dia?
Uma semana? 1 minuto? 30 segundos? Milésimos de segundos. Quando você cai em si, quando o Espírito Santo te convence que você pecou, que você fez algo que está fora do coração de Deus, você diz assim: isso não é mais quem eu sou. Senhor, me perdoe. Pronto, você está justificado. 100%. É assim. Quando você reconheceu, você já está no estado de justiça de novo. Esse é o Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. Esse é maravilhoso. Não é Deus dizendo assim para você: ok, você falhou, agora você vai ter que se esforçar uma semana provando para mim que você não vai fazer mais isso de novo. Então eu vou te perdoar. Não. Eu pensei algo que eu não devia pensar, caí em mim e disse: nossa, Deus, como fui pensar nisso? Senhor, eu sou seu filho, me perdoe. Pum! 100% limpo. 100% justo. 100% parecido com Jesus diante de Deus. Pai, de novo. Esse é o Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. Nós temos de parar, portanto, de nos julgar a nós mesmos o tempo todo. E aceitar o julgamento que Deus fez de nós. O julgamento que Deus fez a nosso respeito é: vocês são justos. Eu vou citar 2 textos. Romanos 6:7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Passado. Quando você morreu? Quando você rendeu a sua vida para Jesus Cristo? Ou quando você render a sua vida para Jesus Cristo? A sua velha natureza morreu. Você foi justificado. Passado. Acabou. Que o Espírito Santo traga liberdade sobre a nossa vida, traga liberdade sobre a sua vida, hoje. Acabou. Você não tem que ficar preso ao seu passado. Você não tem que ficar preso às coisas que aconteceram ontem. Acabou. Mas você não sabe, Ricardo, o que eu fiz. Pois é, se você se arrependeu e creu no que Jesus fez por você, nem Deus sabe. Difícil de acreditar, né? Mas é a verdade. Ele não sabe. Ele diz que ele lança para trás das suas costas um mar de esquecimento do nosso passado, da nossa história. Algo novo começa. Por isso esse outro texto, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 a 5, é um texto tão importante. Tem um livretinho do pastor Tim Keller sobre esse capítulo que é fenomenal. Chama-se Ego Redimido. Se você conseguir comprar e ler, vale a pena, vai te ajudar a fundamentar o que eu estou falando. Ego transformado, isso. Veja, o apóstolo Paulo fala assim: porque, portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Agora, olha como Paulo fala. Paulo, de vez em quando, ele fica parecendo metido, né? Mas é porque Paulo entendeu muito bem a identidade dele. E é o que você precisa fazer. Ele diz assim: pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada na minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: ei, eu não estou preocupado com como as pessoas me julgam, nem de ser julgado por um tribunal humano, e nem eu mesmo me julgo. Porque se a minha consciência não me acusa, eu poderia confiar nisso, mas eu não confio nisso. Não me importa nada disso. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes da hora devida.
Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Agora presta atenção nesse final. Nessa ocasião, em que o Senhor vai julgar todas as coisas, cada um, lembre-se, ele está falando para santos, ele está se dirigindo à igreja, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Entendeu? O Senhor é quem me julga. Naquele dia, em que Ele julgar todas as coisas, eu vou receber dEle a aprovação. Esse é o julgamento dEle sobre mim. Eu estou aprovado. Esse é o julgamento dEle sobre você, se você crê naquilo que Jesus fez por você. Você está aprovado. Paulo já revelou, esse é o julgamento. Então viva livre do tribunal. A questão que eu quero levantar aqui para você é que se Deus já te aprovou, se Ele não te julga, porque tudo que está em Cristo, tudo está feito em Cristo Jesus, por que você vai viver a sua vida se julgando? Porque se Deus está dizendo para mim, para você, Ele que é santo e perfeito, que tudo está resolvido em Cristo Jesus diante dEle, por que é que você vai viver preso a um erro que você cometeu no seu passado? Isso não é meio pretensioso? Você querer dizer que Deus te perdoou, mas você não consegue se perdoar? Deus te perdoou, mas você continua em depressão por causa de algo que você fez errado? Que o Espírito Santo traga liberdade para você. Na sua identidade de filho, um filho santo. Uma filha santa. Mas a última implicação. Nós precisamos viver a partir dos recursos que estão em nossa vida através de Cristo Jesus. Fazendo uso do que Ele nos dá. E não do nosso próprio esforço para vencermos o pecado. Como eu falei, sim, o pecado não é mais parte da nossa natureza, mas ele ainda é uma realidade contra o qual a gente tem que lutar. Aí a questão é, como lutar contra ele? Não é a partir do seu esforço para vencer o pecado. É a partir dos recursos que Deus já deu a você. Olha esse texto de 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Ele diz assim, seu divino poder, falando de Deus, seu divino poder, nos deu tudo. Ele não nos deu alguma coisa. Ele nos deu tudo de que necessitamos. Para a vida e para a piedade. Olha só, tudo que você precisa. Para ter uma vida santa, você já tem. Tudo está em você. Porque a vida de Jesus está em você. Ele nos deu tudo por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Não da natureza pecaminosa, não da natureza da queda, da natureza divina. Se tornassem participantes, essa é a sua natureza agora. A natureza divina. E porque essa é a sua natureza, fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Veja, Pedro diz, tudo que você precisa para vencer a luta contra o pecado que vem contra você, já está em você. Não é, eu preciso me esforçar um pouco mais para vencer a minha ganância. Eu preciso me esforçar um pouco mais para vencer a minha luxúria. Eu preciso me esforçar um pouco mais para vencer a minha lascívia. Eu preciso me esforçar um pouco mais para parar de mentir. Ah, Senhor, eu vou me esforçar. Essa semana eu não vou mentir. Eu me comprometo. Não. Está dentro de você. Está em você. Ok? Em você.
A mentira vem como uma tentação de engano contra você e você saca de dentro de você a verdade. Você diz assim, ok, o mais fácil é mentir aqui, mas eu tenho dentro de mim a verdade. Eu não preciso mentir, eu não vou mentir, porque a verdade está dentro de mim. Eu vou deixar sair aquilo que está dentro de mim, que é a verdade. Você não é mais escravo dessas realidades. Elas não dominam mais você. Elas vêm contra você. O engano do pecado é que ele vem contra você e Satanás tenta fazer com que você acredite que isso não está vindo contra você. Isso está vindo de você. Mas não é de você que está vindo, se o evangelho te alcançou, está vindo contra você. Então, às vezes, a pessoa está sendo tentada a trair. A traição é uma quebra da aliança que nós temos com Deus, no nosso casamento. Ela começa a ser convencida de que, a mentira do pecado é essa, ela começa a ser convencida de que aquilo é a vontade dela. Não é. Aquilo é o engano do pecado que está vindo de fora para dentro. E Satanás tenta te convencer que aquilo é o que você quer fazer. Mas dentro de você, a aliança, a compromisso, a santidade, a fidelidade, é fruto do Espírito, está em você. E aí você diz, não, eu sou fiel. Você foi tentado. Você considerou, mas você não alojou. E se você não alojou, não é pecado em você. É um pecado que veio contra você, mas você o venceu. Então, você é um santo? Sim ou não? Sim, sim. Você é um santo. Vamos orar? Agradeça a Deus por essa verdade. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito de santidade venha agora sobre nós. Espírito de santidade, vem sobre nós. Traz essa realidade. Molde a nossa mente de conformidade com a Tua palavra, não em conformidade com os valores do presente século. Molde a nossa mente de conformidade com a verdade revelada a nós pela Tua palavra. Não de conformidade com os nossos sentimentos ou com a nossa experiência. Ainda que muitas vezes a nossa experiência seja de falhar, ainda que muitas vezes a nossa experiência seja de termos pecado, nós não somos o que a nossa experiência nos mostra, nós somos aquilo que a Tua palavra nos diz. Nós não vamos viver escravos da nossa experiência, nós vamos viver baseados na Tua verdade. Então eu peço, Espírito Santo de Deus, que nesse momento, em nome de Jesus, essa verdade quebre cadeias aqui. Quebre padrões mentais aqui. Quebre o engano do pecado aqui. Quebre esse sofisma que por tanto tempo tem sido ensinado para nós, baseado na teologia, de que nós temos duas naturezas e por isso a gente muitas e muitas vezes vive derrotados. Não, nós somos participantes da natureza divina. Nós temos uma natureza, uma nova natureza, a natureza de Cristo Jesus que está vivendo em nós. E embora a gente ainda carregue a realidade, no presente, na presente era má, da carne, que muitas vezes dá acesso ao engano do pecado. Ela já não é mais quem nos domina, ela está crucificada com Cristo Jesus. E nós queremos viver nessa realidade. Somos santos. Porque a Tua vida santa está sendo vivida em nós. Não depende do nosso esforço. Depende da nossa fé, da nossa convicção, de vivermos baseados naquilo que a Tua palavra nos revela. Dá-nos essa graça, Senhor.
que possamos caminhar nessa identidade de filhos da obediência, filhos santos, porque assim nós vamos experimentar a realidade da Tua glória em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.